O homem que andava com Deus, a história de Enoque. Muito antes de Noé construir a arca, antes de Abraão partir em fé, antes de Moisés desafiar Faraós, houve um homem que trilhou um caminho único. Seu nome era Enoque, e sua história é curta, mas inesquecível, o chamado do silêncio. Era um tempo estranho. Os homens viviam muito, mas viviam mal. A terra recém-saída do Éden carregava cicatrizes da queda. Caim já havia derramado o sangue de Abel, e a descendência da humanidade caminhava rumo à escuridão. Mas havia uma linhagem diferente, filhos de Sete, o terceiro filho de Adão, que começaram a invocar o nome do Senhor. Dentre eles nasceu um homem singular, Enoque, filho de Jarede. Enoque cresceu ouvindo histórias do jardim, de como Deus caminhava com Adão no entardecer, de como uma simples desobediência separou o homem do Criador. Mas ele também ouviu algo mais, que ainda havia um Deus que falava, que se revelava, que buscava, e algo em Enoque queimava, um caminho diferente. Aos 65 anos, Enoque teve um filho, chamou-o de Metusalém, e algo mudou. A paternidade abriu seus olhos e sua alma. A Bíblia diz, depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus. Não apenas acreditava em Deus, ele andava com Deus. Como Adão, antes da queda, como um amigo que caminha lado a lado, Enoque separava-se dos costumes do seu tempo. Enquanto outros buscavam riquezas, prazer e poder, Enoque buscava a Deus, orava, ouvia, silenciava, esperava, e Deus falava. A Bíblia conta pouco sobre Enoque, mas em um pequeno versículo do livro de Judas, descobrimos algo extraordinário. Enoque foi profeta. Ele viu o futuro, profetizou sobre o juízo vindouro. Ele alertou os ímpios do seu tempo de que o Senhor viria com miríades de anjos para julgar toda a terra. Mesmo antes do dilúvio, mesmo antes da lei, Enoque já anunciava que um dia Deus restauraria a justiça. Ele era uma voz, num mundo que já começava a ensurdecer, o mistério da sua partida. Enoque viveu por 365 anos. Comparado aos seus ancestrais, isso era pouco. Adão viveu 930, Matusalém 969. Mas Enoque não morreu. A Bíblia diz em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e já não apareceu porque Deus para si o tomou. Não houve sepultura, não houve adeus. Deus o levou, simplesmente o levou. Como se a comunhão entre eles fosse tão profunda, tão constante, que chegou um momento em que Deus disse, Enoque, hoje, não volte para casa, venha comigo. E Enoque foi. O que a história dele nos ensina? A vida de Enoque nos mostra que andar com Deus é mais importante do que viver muito. Kisson, um coração íntimo com o Criador, vale mais do que séculos de existência vazia. Que é possível viver no meio da corrupção e ainda ser amigo de Deus. Ele não deixou livros, não construiu cidades, não venceu exércitos, mas deixou um legado eterno: fé. Tanto que, milênios depois, o autor de Hebreus escreveria: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Enoque em nós. E se Enoque fosse você? E se em meio ao caos moderno alguém decidisse simplesmente andar com Deus? Não para ser visto, não por status, não por religião, mas por amor. Por desejo de estar perto do Pai. Talvez, no fim, Enoque não tenha sido levado por ser perfeito, mas porque estava tão perto de Deus, que a eternidade foi só um passo adiante.